seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que a boa mão do Senhor continue conduzindo a nossa história nesses dias que nós temos vivido. Já são quase 3 meses sem estarmos reunidos em comunidade, no templo, e com a graça do Senhor nós temos sido sustentados e amparados por Ele nesses dias. O desejo do nosso coração é que o Senhor continue nos auxiliando, sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nos momentos em que nós estamos enfrentando. E a certeza que nós temos é que tudo isso há de passar, tudo isso há de ficar na história, e nós vamos poder relembrar o cuidado, a graça e a provisão do Senhor na nossa vida. Nessa manhã, nós vamos orar ao Senhor apresentando algumas famílias no Minha Família para Cristo, e em especial nós vamos orar pela vida do nosso irmão Gerson
e a sua casa. A vida da Thelma, da Tamires, da Thaís, que se casou recentemente lá no Canadá. Que o Senhor continue derramando sobre eles a graça, a provisão e o sustento do Senhor. De igual forma, nós vamos orar pela vida do nosso irmão presbítero Francisco Júnior. Louvamos ao Senhor pela vida, pelo ministério do nosso irmão. E nós vamos orar também pela vida da sua esposa Ana Luísa, das suas filhas Thalita, a Lídia, e que a graça do Senhor esteja sobre essas famílias por intermédio da manifestação do poder e do cuidado do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor no lugar que você estiver, feche os seus olhos, se conecte à presença do nosso Deus e vamos falar com o nosso Senhor. Deus bendito, nós louvamos a Ti, agradecemos ao Senhor pelo Teu terno cuidado, louvamos ao Senhor pela Tua provisão e clamamos ao Senhor para que nos sustente, nos guarde e nos abençoe nesses dias, ó Pai. Já são mais de 3 meses longe da comunhão com os irmãos, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido Deus zeloso. Continue, Deus, derramando sobre nós da Tua graça, do Teu senhorio, da Tua misericórdia, e que dia após dia nós venhamos a conhecer mais do Senhor e a entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Confiamos em Ti e declaramos nossa total dependência no Senhor. Ó Deus, de uma maneira especial, nós colocamos a vida do nosso irmão Gerson e toda a sua família diante do altar do Senhor. De igual forma, a vida do nosso irmão presbítero Francisco Júnior e toda a sua casa, servos fiéis do Teu santo nome, que têm demonstrado a suficiência do conhecimento e de toda boa mão que procede do Senhor a cada dia no serviço Teu. Que o Senhor continue, Deus, suprindo as demandas desses queridos e os guardando debaixo do Teu terno amor. Esteja conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico espiritual nesse momento e que o Senhor possa falar ao seu coração através da música cantada. Hoje acordei com a intenção de Te falar tudo o que eu vi e percebi o Senhor fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só Teu voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois a chuva que me encharcou. Eu Te agradeço, só Te agradeço. Eu Te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que eu mereceu, sem merecer. Eu Te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu, me fez viver. Hoje acordei com a intenção de Te falar tudo o que eu vi e percebi o Senhor fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e
Meus irmãos, nós daremos continuidade à nossa exposição bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 25. Nós temos falado a respeito do ministério de vários discípulos que iniciaram a sua vida cristã e iniciaram esse trabalho na igreja primitiva, trazendo a expansão, o crescimento e a autenticidade do Evangelho do Senhor para aquela nação. Falamos de Pedro, falamos de João, falamos de Filipe, falamos de Estevão, e hoje em especial nós vamos começar a olhar para a vida do apóstolo Paulo. E eu gosto muito de como Lucas vai narrar os eventos na vida de Paulo dentro da perspectiva da igreja primitiva. Nós pensamos que Paulo pode ter uma conversão genuína, e de fato ele tem, mas ela não vem junto com um trabalho imediato. O apóstolo Paulo é convertido ao Evangelho, começa a pregação do Evangelho, mas por um tempo ele é retirado da pregação do Evangelho, mostrando que o Senhor não depende de homens para realizar a sua obra, nem mesmo do grande apóstolo Paulo. Então hoje a gente vai falar do primeiro bloco na vida desse homem, que foi a sua conversão. E depois, durante 3 anos, o apóstolo Paulo se retira para o deserto da Arábia a fim de aprender mais com o Senhor Jesus, e ele fica em silêncio durante 3 anos. E enquanto isso, a igreja continua crescendo, porque, de novo, a igreja não depende da ação do homem para crescer e para expandir. Vamos ler a palavra de Deus e vamos ver como sucedeu essa genuína conversão, acompanhada de uma verdadeira transformação na vida desse grande homem do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus a partir do versículo 1 até o versículo 25. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver.
A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus? E para que veio? Precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Qual tipo de filme você gosta? Você gosta daqueles filmes que tem um final esperado? Ou aquele filme que tem um final inesperado? E durante a trama, que tipo de cenas você aprecia? Aquelas cenas que já são esperadas? Aquelas cenas que já são conhecidas? Ou você gosta daquela cena que te surpreende? Aquela cena que te deixa com a pulga atrás da orelha pensando: eu nunca tinha parado para pensar nisso. Meus irmãos, independentemente do seu gosto quanto a filmes, eu gostaria de te dizer que na vida cristã, nós temos essas duas cenas que serão conhecidas na nossa vida. A primeira cena, uma cena conhecida, ou pelo menos aguardada e esperada. Nós sabemos o que há de acontecer com aqueles que creem no nome do Senhor. Eles serão salvos e estarão com o Senhor no novo céu e na nova terra. Nós temos a esperança de dias que foram prometidos e pré-anunciados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por um outro lado, nós temos outras cenas na vida. E na vida cristã, nós precisamos esperar pelo inesperado que vem de Deus. Por muitas e muitas vezes, nós estamos habituados a querer conhecer um agir de Deus de maneira prática e ordinária. Mas a ação de Deus pode e muitas das vezes é inesperada e extraordinária dentro do nosso cotidiano. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a grandeza e suficiência do nosso Deus e reconhecer que através do agir soberano do Senhor, ações inesperadas chegam até a nossa vida. E essas ações inesperadas de Deus nem sempre nos levam para situações agradáveis. Talvez são situações desagradáveis, tal como essa que nós estamos vivendo. Mas nessa manhã, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre exatamente esse tema. É tempo de esperarmos pelo inesperado de Deus. Deus é um ser grandioso, eterno, imutável e que se revela mediante a sua vontade. O caráter absoluto de Deus é conhecido através da criação, através da sua palavra e, acima de tudo, através da encarnação de Cristo Jesus. Mas nós não podemos colocar Deus numa caixinha e achar que nós conseguimos prever todas as ações de Deus. Deus age no inesperado. E nós precisamos esperar o inesperado de Deus e viver essa aventura do reino.
Conhecer a cada manhã que o nosso Deus age naquilo que nós não esperamos. Que o Senhor nosso Deus age mediante a sua grandeza sem necessariamente nos avisar daquilo que seria ou não seria a sua prática e o seu agir ao longo da vida. Já acordou uma manhã traçando um plano de dia e Deus te levou por um caminho totalmente diferente daquilo que você havia previsto e mesmo assim você pôde reconhecer que dentro do inesperado, de aquilo que você foi surpreendido, de aquilo que você não esperava, você contemplar o agir de Deus e dizer, realmente, o Senhor é suficiente na minha vida, é eterno no seu agir, e eu reconheço a grandeza e a suficiência do Senhor dentro de uma ação inesperada. Meus irmãos, espere pelo agir inesperado de Deus. Deus é extraordinário dentro da nossa rotina ordinária. Deus consegue agir com a sua complexidade dentro da singeleza e da simplicidade da nossa vida. Eu vou construir esse tema ao longo dessa narrativa e nós vamos olhar 3 partes dela, como se fossem cenas de alguns filmes. Eu gostaria de dizer que nós podemos esperar o inesperado de Deus, em primeiro lugar, olhando para a primeira cena, que é a salvação na nossa vida. Podia ser qualquer um, podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer discípulo, mas foi um homem chamado Saulo. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Saulo de Tarso era um homem formado aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja, ferrenho, um homem de convicções firmes, doutor no conhecimento, falava diversos idiomas, suficiente na lei, um fariseu autêntico, um perseguidor daqueles que confessavam Jesus Cristo. Saulo estava se preparando para ir a Damasco, levando cartas que autorizavam esse homem a adentrar as sinagogas dos judeus e prender, matar todos aqueles que confessavam o nome de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que no momento em que ele estava indo para aquela região, uma forte luz brilhou no céu. Paulo caiu no chão, ou melhor, Saulo, que ainda não tinha mudado o nome. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então responde: quem és tu? Quem és tu, Senhor? E ele ouve a voz dizendo: eu sou Cristo a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem você procura matar. Os próprios seguidores, os próprios discípulos que você procura matar. Eu sou Cristo ressurreto e me revela a você. Ah, meus irmãos, nessa ação inesperada de Deus, a primeira coisa que é inesperada na vida daqueles que servem ao Senhor é a plena salvação. A salvação é um ato inesperado, onde já se viu o Senhor salvar um homem como Saulo, um perseguidor ferrenho da igreja. Somente quem não conhece o caráter maravilhoso da soberana graça de Deus
é que se espanta com o ato da salvação do Senhor na vida daquele homem. Comecemos a olhar para dentro da nossa vida. Comecemos a examinar quem nós somos. E vá dizer que não é um ato inesperado de Deus, o próprio Cristo que foi morto na cruz do Calvário, ter um plano na minha vida que sou um pecador, na sua vida que também é um pecador. A salvação é um ato inesperado de Deus. E nós precisamos esperar por esse ato. Porque na caminhada que nós temos, na jornada que nós seguimos, um dia Cristo se revelou a cada um de nós dizendo: eu sou o Cristo suficiente na sua vida, e os nossos olhos foram abertos, nós começamos a contemplar o agir do Senhor e a soberana graça dele inundou a nossa vida e nos fez responder positivamente ao seu chamado. Hoje, ao olhar para a nossa vida, ao olhar para as nossas ações, ao olhar para aquilo que nós somos, nós contemplamos o agir inesperado de Deus na primeira cena da nossa história, quando Ele nos salvou, quando Ele nos tirou do império das trevas, quando Ele nos tirou das trevas ocultas, quando nós não conseguíamos enxergar aquilo que era tão claro de ver. E Ele nos trouxe para o seu reino de luz, e Ele nos chamou à sua presença, e Ele nos trouxe para mais perto dEle. Espere o inesperado de Deus. Pode ser que você esteja orando pela vida de alguém que ainda não foi convertido ao Evangelho, e você já teve inúmeras oportunidades de pregar o Evangelho para ela, e talvez seja seu filho, talvez seja seu cônjuge, talvez seja uma pessoa especial na sua vida. Comece a esperar o inesperado de Deus. E quando a gente menos esperar, a vida daquela pessoa estará prostrada diante do Senhor, dizendo: Rei meu e Deus meu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos testemunham quem o Senhor é. Espere o inesperado de Deus. E a primeira cena que a gente pode testemunhar disso é na nossa salvação. Um ato inesperado de Deus que nos trouxe para perto dele. Mas em segundo lugar, nós podemos esperar pelo inesperado de Deus, passando pelo enredo da missão. O Senhor nos deu uma missão: fazer discípulos de todas as nações. E nessa missão que nós temos em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos a ser levados para qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação. A vida de um cristão não é uma obra do acaso. A vida do cristão é uma vida conduzida pelo Senhor. E às vezes o Senhor nos leva para cada lugar que a gente nem imagina. E às vezes a gente acha que aquilo é em vão, às vezes a gente acha que aquilo é à toa, às vezes a gente murmura pela situação que a gente vive, às vezes a gente acha que a gente está vivendo uma época distinta e a gente precisa viver análogo a tudo isso. E na verdade a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. Nós precisamos entender que o Senhor colocou essa geração para pregar o Evangelho no século 21, no meio de uma pandemia. E a gente não pode ser frio, e a gente não pode ser apático, e a gente não pode entregar a nossa missão diante da situação. Mas a gente precisa entender que Deus age dentro do inesperado. E quando Ele nos chama para uma missão, quando nós caminhamos no enredo dessa missão, nós precisamos reconhecer que Ele está agindo. Falamos sobre Saulo, esse que foi pego de surpresa durante a sua caminhada. Caiu e reconheceu que o Senhor Jesus estava o chamando para uma grande missão. Mas nós olhamos para um segundo personagem desse texto, Ananias, discípulo do Senhor,
Diz a palavra que Jesus fala com Ananias e diz para ele o seguinte: Ananias, levanta-te. E ele diz: Senhor, eis-me aqui. É isso que todo servo autêntico precisa fazer. Quando o Senhor chama, dispor a vida e falar: eu estou aqui. E o Senhor continua dizendo: vai para a rua direita, entra na casa de Judas, lá estará um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está cego. Você vai estender a sua mão sobre ele, você vai curá-lo e você vai batizá-lo. Ananias então questiona ao Senhor, dizendo: Senhor, eu muito ouvi falar desse homem, mas esse é um homem perseguidor, é um homem que entra na igreja e dispõe a matar qualquer um que serve ao Senhor. O que eu vou fazer na casa de Judas? E para que eu vou curar esse homem? E o Senhor Jesus responde a Ananias dizendo: vai. Vai, porque Saulo é para mim um vaso na minha mão. É um instrumento poderoso na minha mão. E eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Diz a palavra do Senhor que Ananias se levanta e vai. Às vezes, nós não entendemos os desígnios do Senhor. Às vezes, nós não entendemos as mudanças na nossa vida. Mas a gente precisa entender que o Senhor age no inesperado. Talvez aquela promoção no trabalho era algo inesperado e vai ser bênção. Talvez aquela demissão que tem assolado a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo seja algo inesperado, mas não significa que é algo que o Senhor não tem o controle. O inesperado é na nossa vida e não nos planos e nos desígnios do Senhor. Ananias não esperava jamais ter que sair da sua casa e estender a sua mão sobre o maior opositor do reino de Deus naquela época. Mas é o Senhor quem nos leva por esses caminhos e nós precisamos confiar que Ele está diante de tudo. Vai e confie. O ser humano é averso à mudança. Quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de novas estratégias, o ser humano já sente que está sendo ofendido. Mas é nessas mudanças, é nesse agir inesperado e surpreso que o Senhor pode agir e manifestar a sua vontade. O grande pregador do Evangelho, o apóstolo Paulo, aquele que pregaria o Evangelho por todo o Império Romano, passando pela Ásia Menor, andando por vários lugares, iniciou a sua jornada de joelhos diante de um homem chamado Ananias. E aí eu te pergunto, quantas vezes mais aparece o nome de Ananias na Bíblia? E a resposta é nenhuma. O nome de Ananias não é mais mencionado, senão pelo apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que quando foi convertido, Deus usou a vida de Ananias. E sabe o que isso significa? Significa que não importa o lugar onde você esteja, não importa o rumo que a sua vida está tomando diante desse caos que nós estamos vivendo, o Senhor pode usar a sua vida, mesmo que seja aparentemente frágil, pequeno, o Senhor pode te usar de maneira inesperada para surpreender os outros mediante a sua boa mão. Espere o inesperado de Deus. A primeira cena disso é quando a gente olha para a salvação. O segundo é o desfecho da missão. O Senhor nos leva para onde Ele quiser. Mas em terceiro e último lugar, espere o inesperado de Deus até o desfecho da plena transformação.
A palavra do Senhor nos fala que quando Ananias orou pelo apóstolo Paulo, que até então se chamava Saulo, nos seus olhos, caíram aquelas escamas que o impediam de ver o Senhor. E diz a palavra que ele acaba de chegar em Damasco. E imagina como foi a chegada de Saulo em Damasco. Os discípulos com medo, os discípulos inseguros. Mas a palavra nos fala que quando ele entra na sinagoga, ele não entra para matar, ele entra para pregar o Evangelho. E a palavra nos fala que os discípulos ficaram atônitos, surpresos, porque eles não esperavam o inesperado. Eles eram pessimistas. Eles pensavam que o apóstolo Paulo, que Saulo de Tarso chegaria para matar e assolar a igreja. Mas eles jamais imaginariam que aquele homem chegaria pregando o Evangelho e declarando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Na vida cristã, nós precisamos viver mais surpresos e atônitos com o agir do Senhor. Parar de viver uma fé pessimista e uma vida pessimista. E começar a olhar para o agir do Senhor de uma maneira nova. E confiar que o Senhor age inesperadamente. E Ele pode usar o caos para transformar em bênção na nossa vida, sim. As situações duras da vida podem nos levar a sermos discípulos atônitos e surpresos com o agir do Senhor. Aquele Saulo que no início do capítulo 9 chegou para matar, no final do capítulo 9 estava sendo ameaçado de morte. Aqueles discípulos que tinham medo de Saulo estavam agora ajudando Saulo a fugir, porque os homens queriam matá-lo. Meus irmãos, espere o inesperado de Deus. Isso começou na nossa salvação, é desfecho ao longo da nossa vida de missão, e há de se completar quando tudo estiver transformado, quando as pessoas olharem ao seu redor e entenderem o agir soberano de Deus na nossa vida. Que o mundo possa viver surpreso com o agir inesperado do Senhor. E para concluir, eu gostaria de te fazer uma única pergunta. Você já se surpreendeu com o que Deus já fez? Você já se surpreendeu com o que Deus já fez na sua vida? Você já se surpreendeu com a ação inesperada de Deus na sua vida? Então espere. Espere para ver o que Ele ainda reservou para você. Porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que esperam nele e que o amam. O agir inesperado de Deus começa na nossa salvação, caminha ao longo da nossa vida como missionários que somos do Senhor, e só termina quando isso se torna pleno e transforma a sociedade que está ao nosso lado. Que o Senhor esteja contigo, agindo no inesperado, e que você espere pacientemente pelo Senhor, o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós nos curvamos diante de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser edificados pelo Senhor, queremos esperar pelo Teu inesperado. E quando nós pensarmos que o Senhor está nos conduzindo para um lugar desconhecido, que o Senhor se revele e mostre os Teus caminhos eternos. Fique conosco, nos guarde e abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o agir inesperado, a transformação
do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Profunda, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida